A intercessão, que hoje é a nossa mensagem, ela é diferente de uma oração normal, pois ela envolve uma batalha, um conflito no mundo espiritual. Então, quando eu intercedo, quando eu estou em intercessão, eu tenho que saber que eu estou entrando num outro mundo. Eu saio desse mundo natural que eu estou vendo, e eu entro num outro mundo, um mundo que eu não estou vendo. Há muitas, na realidade, a nossa vida, ela é movida pelo que nós não vemos. Se nós não tivermos essa exata noção de que a nossa vida, ela está sendo determinada, as coisas estão acontecendo, é no mundo espiritual que está acontecendo. Não naquilo que nós estamos vendo nesse momento. Então, quando nós intercedemos, nós vamos retirar alguém das garras de Satanás. Uma pessoa, uma nação, uma cidade, uma família. Então, nós vamos nos envolver num conflito espiritual. Em Romanos 12:2, nós vamos ver aqui para frente ainda, que Deus nos dá uma mente renovada. E quando nós temos essa mente renovada, nós temos que saber qual é a vontade do Senhor, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito para Deus. Mas uma mente renovada, ela faz a sua batalha espiritual, a sua intercessão espiritual, lá de cima dos lugares espirituais. Mente renovada, ela olha de cima para baixo, ela não está olhando de baixo para cima. Ela está olhando no mundo espiritual. Eu queria lembrar-los, essa mensagem, eu tenho certeza que ela vai mexer muito com as suas emoções, com a sua vida espiritual, com o seu entendimento. Eu quero que você tenha esse entendimento. Nós estamos buscando da parte da igreja, né, que todos nós possamos melhorar, subir de nível, entendermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, eu penso assim, irmãos, como pastor, nós temos um monte de igrejas, cada um na sua forma de pensar, na sua forma, na sua própria liturgia, na sua forma de adorar a Deus, mas nós não queremos ser uma igreja normal, nós temos que ser uma igreja diferente. Deus tem que olhar para a nossa igreja, olha, aquele povo lá é um povo diferente, aquele povo lá está me buscando de outra maneira, aquele povo lá está guerreando de outra maneira. Então é isso que eu quero da parte de Deus para as nossas vidas. Só quero lembrar vocês que nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Nós temos 3 partes. E se eu não entender essas 3 partes, eu nunca vou entender o mundo espiritual. Nós somos corpo, esse corpo tem suas emoções, esse corpo tem suas necessidades fisiológicas. Esse corpo necessita dormir, se alimentar. Esse corpo, ele tem as suas necessidades próprias de corpo. Mas nós temos uma alma, e essa alma são as nossas emoções, nossas vontades, alegria, tristeza, a nossa mente, o nosso intelecto está na alma. Mas nós temos um espírito. E esse espírito, é nesse espírito que nós fazemos a batalha espiritual. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, esse espírito ele passa a estar em atividade. Irmãos, na realidade a gente usa pouco o nosso espírito. Quem trabalha no mundo das trevas, eles usam muito o espírito deles. Porque esse nosso espírito ele pode ser usado para Deus ou pode ser usado para o mundo das trevas. Os satanistas, bruxos, eles usam muito o seu espírito. Eles saem do seu corpo e viajam, vão para outros lugares. Eles fazem viagem astral. Mas nós também temos esse espírito. E o que nós estamos fazendo com esse espírito? Então nós, dentro do mundo espiritual, dentro daquilo que Deus nos coloca, nós podemos estar aqui, corpo e alma, nosso espírito ele pode estar lá nas regiões celestiais, lá em cima. Nós podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você pode estar aqui, agora aqui na igreja, corpo e alma, e o seu espírito sentado nos lugares celestiais, nas regiões celestiais.
A mente renovada, ela faz isso. Ela faz a sua intercessão, a sua batalha dos lugares celestiais. E o intercessor, a qual nós vamos trabalhar, ele pode estar nesses dois lugares. Ele vai interceder através do seu Espírito. Então a renovação da mente é isso que a palavra de Deus fala em Romanos 12:2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Então uma mente renovada. Nós não podemos pensar com a nossa mente como nós pensávamos antes de vir para Cristo. Agora que nós estamos do Senhor, a nossa mente ela tem que pensar de maneira diferente. Então a nossa mente tem que buscar o quê? Ela tem que experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma mente renovada que Deus quer de nós. A carta de Efésios de Paulo e a carta a Colossenses são as duas cartas que praticamente trabalham no mundo espiritual. Falam de guerras, de batalhas espirituais, e em especial a carta de Efésios. Comece a ler a carta de Efésios, assim com bastante devoção, cuidado, né? Pedindo para Deus te dar a direção. Você vê quantas maravilhas tem na carta de Efésio. A carta de Efésios, ela fala muito sobre regiões celestiais, lugares celestiais. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais que nós precisamos estão nas regiões celestiais. Então, é de lá que o Senhor nos abençoa. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. São lá que estão as bênçãos que Deus tem para nós. Efésios, no mesmo capítulo, no versículo 20 e 21, diz assim, ó: Deus, Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então o que Deus fez? Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e o levou para cima na ressurreição, e Ele está assentado à sua direita. Sentado significa ter domínio, ter autoridade, é isso que significa estar sentado. Então Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem domínio. Então essas regiões celestiais, olha o que essas regiões celestiais estão. Estão acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas no século vindouro. Então o Senhor Jesus Cristo está lá, sentado nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais estão acima de tudo. Acima de todas as coisas. Essa é a mente renovada. Ela está acima dos principados. Ela está acima de todo o poder, de todo o domínio. Na carta que Paulo escreveu a Colossenses, no capítulo 1, diz assim, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: se nós já ressuscitamos com Cristo, se já foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está vivo, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Não pensai nas coisas que são debaixo aqui da terra, não busque essas coisas, mas as coisas que são lá do alto. Então, o Senhor Jesus está assentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Mas, e nós? Onde nós estamos? Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 6 diz assim, ó: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Então Deus ressuscitou a Cristo e fez assentar nas regiões celestiais. Nós, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Irmãos, isso aqui não é para depois. Isso é para agora. Você já foi ressuscitado.
Você estava morto em seus pecados. E o Senhor, juntamente com Cristo, deu vida para você. Ele ressuscitou você. Então, quando você se ressuscitou, foi ressuscitado, você também passou a se assentar nas regiões celestiais. Entenda isso, você está aqui, corpo e alma, mas o teu espírito, ele pode estar lá em cima. Há momentos que Deus vai te levar lá em cima. Onde é que nós temos as visões? Onde recebemos as mensagens de Deus? Onde temos a direção de Deus é quando o nosso espírito está lá nas regiões celestiais. Então é lá que a mente renovada, a maneira que nós vemos o mundo espiritual é lá de cima para baixo. Então nós já estamos sentados. Você tem que ter isso no teu coração. Você está caminhando, você está com os teus problemas, suas dificuldades, mas você sabe que você tem acesso às regiões celestiais. Você já pode estar, você já deve, você já está lá em cima. Pela fé, o teu espírito, ele já está assentado nas regiões celestiais. Há momento que ele está lá e há momento que ele está aqui no teu corpo. É assim que o mundo espiritual trabalha. Então, pela fé, alegre-se. Você já é ressuscitado e você já está sentado nas regiões celestiais. Efésios 3:10, mesmo Efésio, diz assim: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades nas regiões celestiais. Toda a sabedoria de Deus estava oculta em Cristo. Mas quando veio Jesus, essa sabedoria foi revelada. Jesus subiu, mas agora a quem que Deus deixou toda a sabedoria? Irmãos, olha a nossa responsabilidade. Os principados e as potestades, elas são conhecidas através da igreja. Olha a autoridade que Deus nos deu. O poder que Deus nos deu. Lá nas regiões celestiais é como se anjos e demônios estivessem lá olhando, vendo a igreja. Nós, um torce daqui, outro torce contra, mas é a igreja que está nessa batalha. Deus delegou para a igreja. O nosso problema é que a igreja, ela se esqueceu onde é que está o lugar dela. O lugar dela é lá em cima. Nós batalhamos lá de cima. Se nós queremos batalhar, interceder, vencer o diabo, a partir dos nossos olhos naturais nós vamos perder tudo. E o inimigo não quer que nós estejamos lá em cima batalhando e guerreando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala isso. Irmãos, a tua luta, a nossa luta, a tua luta não é contra o teu marido, a tua luta não é contra a tua esposa, a tua luta não é contra os teus filhos, a tua luta é contra o teu filho, contra o teu vizinho, contra o teu chefe. Não são essas pessoas que você tem que batalhar. Eles não são teus inimigos. Eles estão sendo usados por uma força muito maior que eles, mas no mundo espiritual. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó: a nossa luta não é contra sangue e carne. Outras versões dizem, não são contra as pessoas, não são contra homens, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. É lá, nas regiões celestiais, que nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade. É lá nas regiões celestiais. Só retornando aqui, ó, em Efésios 2:4, e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o poder, de toda potestade, de todo principado, de todo nome. Então, nós estamos assentados acima de todas essas coisas. É ali que Deus nos colocou para batalharmos. Então, a nossa luta, ela não é contra carne.
Infelizmente, igreja, infelizmente, nós temos uma cultura de violência, de batalha, e muitas vezes essa violência nós passamos à oração. Muitos querem fazer guerra contra espiritual antes, olha só o que eu vou falar agora. Nós temos uma cultura de luta, de violência. E nós queremos muitas vezes fazer guerra espiritual contra o diabo, entrar em intercessão por pessoas, antes de nos arrependermos. Nós declaramos guerra a Satanás, sem termos a ideia que nós declaramos essa guerra a partir dos lugares celestiais. Então nós fazemos muitas vezes batalha a partir da perspectiva terrena e não dos lugares celestiais. Por isso, igreja, que há tantos ataques de Satanás e retaliação do diabo em nossas vidas, famílias e bens. Queremos enfrentar Satanás com brechas e com ilegalidade. Nós queremos enfrentar Satanás, usamos o nome de Jesus, falamos até do sangue de Cristo, mas nós queremos enfrentar o diabo com brechas e com ilegalidade. Nós queremos fazer batalha espiritual, preste bem atenção. Queremos fazer batalha espiritual, mas nossas vidas estão cheias de mágoas, de invejas, ressentimento, falta de perdão, fofocas, rebeliões. E nós queremos fazer batalha espiritual, fazer intercessão por alguém, e nós temos todas essas brechas em nossas vidas. Na parábola do juízo iníquo, que os 2 últimos cultos nós falamos, a viúva, ela não foi guerrear contra o seu adversário, mas ela foi ao juiz para que esse fizesse justiça contra o adversário. Ela precisava de um veredito, de uma sentença do juiz contra o seu adversário. Vamos usar aqui o mundo terreno agora. Vamos supor que uma pessoa, ela é roubada de algo que tiraram dela. Mas essa pessoa que teve alguma coisa roubada dela, ela tem um mandado de prisão contra ela. Ela já é um criminoso. Ela tem lá um mandado de prisão, porque ela cometeu um crime. E alguém fez algum mal contra ela, roubou alguma coisa, roubou a televisão, roubou qualquer coisa da sua casa. Se ele for lá fazer uma denúncia contra aquela pessoa, o que vai acontecer? Vai ser presa. Vai ser presa. Por quê? Porque já tem uma sentença contra ela. E é isso que acontece, nós queremos ir contra o diabo, mas já tem uma ordem legal contra nós. O diabo já tem uma acusação contra nós diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o acusador, o diabo, ele nos acusa dia e noite. Ele tem acesso diante de Deus para nos acusar. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para cortar a cabeça de vocês, para peneirar vocês como trigo. Ele falou dos apóstolos, de alguns apóstolos. Jesus não falou quais os apóstolos. Provavelmente Judas devia estar nisso ali. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, porém, eu intercedi por você, para que você não desfaleça. Mas quando você voltar para mim, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus disse então que Satanás foi diante de Deus acusar Pedro.
e que tinha uma ordem contra Pedro. Pedro tinha alguma ilegalidade na sua vida, algum pecado dele, alguma coisa na sua história ou na história da sua família, impedia ele de Deus cumprir o destino que Deus tinha para Pedro. Mas Jesus então intercedeu. Por isso que depois o próprio apóstolo Pedro, ele diz assim, que nós temos que vigiar. Por quê? Nós temos que vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós temos que estar atento. E quando o apóstolo Pedro fala que Satanás é o nosso adversário, ele já conhecia essa história, porque o diabo, o adversário nosso, já tinha acusado a Pedro. E essa palavra adversário, lá no original grego, é antidikos. Adversário em juízo, um oponente judicial. Então Satanás sempre está, dia e noite, nos acusando. E esse direito, quando ele nos acusa, Deus não tem como tirar isso do diabo, e o diabo sai com uma legalidade contra nós. Ele vai aplicar alguma coisa contra nós, ou morte, ou doença, sei lá, destruição, perda de bens, falência de trabalho, de empresas. Por quê? Porque tem uma ordem legal contra nós. Para nós fazermos a intercessão, primeiro, nós temos que acertar as nossas contas com a justiça divina. E nós estamos há 3 semanas explicando sobre isso. Jesus, ele ensinou sobre a oração. Os discípulos foram para Jesus e disseram: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus então, ele apresentou a Deus como Pai. E ele ensinou a oração do Pai Nosso. Então, nós temos um Deus que é nosso Pai, nós somos filhos. E o que Deus como Pai quer de você, de mim, de cada um de nós? Ele quer que nós sejamos filhos abençoados, filhos gratos. Aquela mesma mensagem que Deus disse para Jesus: este é o meu filho amado em quem me alegro. É essa voz que nós temos que escutar de Deus. Então a nossa oração, nós vamos a Deus como Pai. E nós somos seu filho. E a nossa oração é: Paizinho querido, ajuda-me, ajuda o teu filho. Eu estou em necessidade, eu preciso de ti. É aquela oração de filho para pai. E Jesus ensinou esta oração. Então há momentos que nós vamos para a oração com Deus como pai. E essa oração você pode estar dirigindo o carro, você pode estar caminhando e você vai falando com o pai. E o que mais o pai quer de um filho, irmãos? O que mais o pai quer de um filho é intimidade. Todo pai, toda mãe, ela quer do seu filho intimidade. Ela não quer que o filho ame, nenhum pai quer que o seu filho ame ele pelas coisas que o pai dá. Todo pai quer que o filho o ame por ele ser o pai. Por o guardar, por o proteger, por essa filiação pai e filho. É esse o amor que Deus quer que você tenha por ele. Então você trata Deus como pai. Você olha o céu. Quantas vezes eu olho o céu lindo, eu digo: poxa pai, você criou tudo isso. Que linda essa tua criação, pai. Olha as estrelas que tu criaste. É para a tua glória, pai. Mas Jesus também nos ensinou a oração, está lá em Lucas 11. A oração como Deus amigo. Então nós podemos ir a Deus como amigo. E o que é amigo? Amigo é amigo. O amigo sempre está lá ao lado de outro amigo em todas as circunstâncias, seja boa ou seja ruim. Eu vou lhe falar uma oração que você pode fazer a Deus como amigo. Você já perguntou para Jesus
ou para Deus: Deus, como você está hoje? Pai, como você está hoje, Pai? Como está o seu coração, Deus? Você está feliz? Você está alegre? Será que nós não podemos fazer uma oração dessa de amigo e querer saber como é que está o coração do nosso amigo? Você acha que Deus não vai se agradar de você fazer uma oração dessa e dizer: Deus, meu amigo, como você está? Você está bem? Você está triste? Como é que está a igreja no mundo afora? Muitas almas têm sido ganhas. Estás triste hoje porque morreram tantas pessoas sem salvação? Ou tu estás alegre porque, por causa disso, por causa daquilo? Não é pecado você ter uma oração de intimidade com o Pai, ou ter a Deus como amigo, e você querer saber o que está no coração de Deus. E quando nós temos a Deus como amigo, sabe o que passa a acontecer? Deus começa a revelar o que está no seu coração para você. Tudo aquilo que Deus vai fazer, Ele começa a revelar para você. Por que Deus revelou as coisas para Abraão quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra? Porque a palavra de Deus diz que Abraão era amigo de Deus. E tinha aquelas cidades lá, e aquela cidade tinha o seu filho Ló, perdão, seu sobrinho Ló. Alguém que Abraão amava. E Deus então não queria destruir aquelas cidades sem falar com Abraão. E Abraão: mas Senhor, como é que tu vai destruir essas cidades? E se tiver lá justos lá, tu vai destruir? Não, se tiver justo eu não destruo. Então Senhor, 50 justos, se tiver 50, vai destruir. Não, se tiver 50 eu não vou destruir. E Abraão foi intercedendo, foi falando, e Deus disse: olha, não tem isso aí de justo. Até que chegou na conta de 10, e Deus disse para Abraão: Abraão, nem 10 justos tem lá. Deus se alegra em contar o que se passa no coração dele para você. Experimente sondar o coração de Deus. Experimente ter Deus como amigo. Mas, passado algum tempo, depois de Jesus ter explicado para eles a oração de Deus Pai, Deus amigo, Jesus apresenta a Deus como juiz. E ele então cita uma parábola do juiz iníquo, que tinha uma viúva, que tinha uma demanda, tinha algo contra o adversário, e essa viúva todo dia ia lá e falava com o juiz: olha, atende o meu caso, faça justiça contra o meu adversário. E o juiz dizia: essa minha mulher molestava tanto, eu não temo a Deus, nem temo os homens, mas como ela me molesta, eu vou atender. Aí Jesus, nessa parábola, diz assim: ouça o que o juiz iníquo disse. Ouça o que o juiz iníquo disse. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, mesmo que alguns tenham a Deus como tardio? Isso Jesus disse do juiz. Mas depois Jesus completa a parábola: mas eu lhes digo que depressa Deus lhe fará justiça. Por que Jesus citou a parábola do juiz iníquo? Porque Jesus, ele disse o seguinte: eu quero ensinar para vocês uma oração diferente. Porque eu sei que vocês desanimam. Então, para vocês não desanimarem, não desistirem, eu vou ensinar para vocês como é que vocês devem ir a Deus. Vocês devem ir a Deus como juiz. Então nós temos acesso a Deus como Pai, como Filho e como juiz. Como amigo, perdão. Pai, amigo e juiz. Isaías 59, você pode abrir lá, 15, 16, vou botar ali. Diz assim:
O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Ele percebeu, Deus tinha percebido que não havia intercessor. Em Ezequiel 22:30, a palavra de Deus diz assim, ó: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Ninguém achei. Se pôr na brecha, você se põe na brecha em prol de uma nação, de uma cidade, de pessoas, de famílias. Se você olhar o livro de Isaías, de Neemias, de Jeremias, o que eles falam lá? Daniel, eles fazem confissão dos pecados das nações. Eles falam assim, ó: Senhor, os meus pais pecaram contra ti. Os meus pais fizeram o que é mal aos teus olhos. A nossa nação fez o que é mal aos teus olhos. Por isso nós estamos nessa situação. Esses homens entenderam que o que Israel estava passando na mão dos inimigos, fome, peste, derrota, um monte de desgraça e tragédias, era porque a nação tinha abandonado a Deus. O Brasil está passando por tantas coisas, irmãos. Tantas coisas. E como nós, como igreja, o que nós como igreja estamos fazendo? Além de, quando chegar o momento das eleições, a gente vê em quem votou e vê o que essas pessoas que nós votamos, qual foram os projetos de leis que eles aprovaram, e não votar mais neles. Colocar homens de Deus lá que venham fazer leis justas, leis que não vão contra a Deus. Colocar-se na brecha significa colocar-se no lugar da pessoa, pois a mesma não tem condições emocionais e espirituais de fazer a oração e arrepender dos seus pecados. Colocar-se na brecha é isso, eu me coloco no lugar da pessoa. É isso que é se colocar na brecha. Se colocar no lugar de uma pessoa, das nações. O intercessor, guarda no seu coração, o intercessor toma o lugar por quem intercede. Ele se identifica com a pessoa, assim como Jesus fez. Jesus tomou o nosso lugar lá na cruz. E o intercessor, ele vai diante de Deus e toma o lugar daquela pessoa. E faz as suas orações para Deus como se fosse aquela pessoa. Teve uma madrugada, até trouxe meu caderno aqui, esse que é um caderno diário, um monte de coisas que eu escrevo aqui. Algum livro que eu encontro, frases, minhas orações. Eu trouxe aqui uma oração que eu fiz na madrugada e queria compartilhar com a igreja. Não tudo, é claro, mas as principais partes. Aí no outro dia eu levantei, né, o que aconteceu de madrugada, eu escrevi. É importante a gente escrever, irmãos, porque quando a gente escreve, a gente não esquece mais. Tem muitas pessoas que às vezes me falam: ah, pastor, tive uma visão, tive um sonho. O que eu falo? Escreve. Escreve o sonho. Escreve a visão. Porque passado alguns dias você esquece. O livro de Daniel, ele fala assim: o Senhor me deu uma visão, o Senhor me deu um sonho, e eu escrevi. Abacuque, a palavra diz assim, ó: Abacuque, escreve a visão. Escreve o sonho que você teve. Um dia eu quero trazer um estudo para vocês sobre sonho mais aprofundado.
Nós somos corpo, nós somos alma e somos espírito. Quando nós dormimos, quando nós estamos dormindo, nosso corpo está dormindo, a nossa alma está dormindo. Nossa mente, ela não está em atividade, porque você não tem domínio sobre o seu sonho. Mas quem não dorme quando você está dormindo? Quem não dorme, igreja? O espírito não dorme. O espírito está acordado. Cantares capítulo 5, versículo 2 diz assim: enquanto eu dormia, o meu coração velava, o meu coração estava acordado. Então quando nós estamos dormindo, é o momento em que Deus, às vezes nós temos o dia tão agitado, ou Deus não conseguiu falar com a gente, ou Deus conseguiu falar, mas Deus quer falar de outra forma com você, Ele fala em sonhos. Você está ali dormindo, e Deus te fala em sonhos. Porque o teu espírito está acordado. E às vezes o teu espírito está lá, ó, lá nos lugares celestiais. Você está ali dormindo, mas teu espírito está lá em cima, lá, ó, pegando as coisas, tudo que está acontecendo. Você pode estar em dois lugares. Ou você está ali mesmo no teu espírito e Deus fala, porque é de coração para coração. Jesus habita em teu coração, diz a palavra. E quando você está dormindo, Deus fala com teu coração. É claro que quando eu estou dormindo, eu também posso ter o quê? Ataques do inimigo, no meu mundo espiritual. Porque o inimigo vem e ataca o meu espírito. Ele lança coisas no meu espírito. Quantas vezes você levanta, às vezes triste. Cara, não aconteceu nada. Você está com saúde, você levanta indisposto, triste. Porque no mundo espiritual, o teu espírito foi atacado. Ou às vezes até em sonho o inimigo coloca algo contra alguém e você passa a não gostar de alguém porque você sonhou com essa pessoa. Então, quando a gente dorme, muitas coisas no mundo espiritual acontecem. Mas um dia a gente vai trazer uma pregação sobre sonhos, sobre visões. Então, aqui na madrugada eu escrevi assim no outro dia de manhã. Eram 3h50 da madrugada e o Senhor me acordou. Levantei e fui para a sala. Sabia que nessa madrugada o Senhor iria me chamar. Então, quando eu já fui deitar, eu sabia que o Senhor iria me chamar. Em espírito. Então, eu levantei e orei. E em espírito eu fui ao tribunal celestial. Depois eu vou passar para frente aqui mais algumas coisas. E fiquei na brecha por essa cidade. O Senhor me acordou para ficar na brecha por Joinville. Lembrei que o Senhor me trouxe à cidade, conforme Ele nos revelou em Jeremias, capítulo 29, versículos 5 e 9. Um dia, estávamos eu e a pastora Solange no quarto, orando, lendo a Bíblia. E algumas coisas se sucederam, e nós queríamos sair da cidade de Joinville. E esse foi o nosso desejo. Eu já estava até pedindo transferência pela polícia militar para ir para qualquer cidade. Pode me mandar para qualquer lugar desse estado. Quero sair dessa cidade. E aí a pastora Solange abriu ali em Jeremias, no capítulo 29, quando fala assim: eu vos fiz transportar a essa cidade. E nessa cidade plantai jardins, construa casas, dai vossas filhas a filhos. Nessa cidade não vos diminuais, mas cresceis. E orai pela paz, pela cidade para onde eu vos trouxe, porque na paz dessa cidade você também terá paz. É claro, eu trabalhava com segurança pública, também tinha toda essa parte mesmo aí. Mas ali nós entendemos que Deus, aí nosso coração pacificou, não pedi mais transferência, porque Deus tinha propósito nós ficarmos nessa cidade. Então o Senhor me trouxe, nessa madrugada, aquilo que Ele tinha revelado para mim e para minha esposa. Continuando, eu pedi perdão por todas as vezes que reclamei dessa cidade, seja em palavras ou pensamento. Então muitas coisas eu murmurava dessa cidade, irmãos.
porque chovia, por causa dava vento, porque não sei o quê. Então eu murmurava e reclamava. Então o que o diabo fazia? O diabo pegava essas minhas palavras, colocava diante de Deus e diz: olha, eu trago o testemunho dele mesmo, que ele não gosta dessa cidade. E as coisas não vão dar certo para mim na cidade mesmo. Se as minhas palavras, elas próprias já me trazem problema, o que o diabo faz? Ele pega as minhas palavras, leva diante de Deus e nos acusa. Eu digo: olha, eu trago aqui a palavra dele, o testemunho dele. E a palavra de Deus diz que nós vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, porque não amaram as suas vidas. Então, se nós queremos vencer o diabo, é pela palavra do testemunho. As palavras que nós falamos, por isso que a palavra de Deus diz que na nossa palavra tem vida e morte. Há poder em nossas palavras. E aí nessa madrugada eu comecei a pedir perdão, e Deus me trouxe quantas coisas eu já falei dessa cidade. O Senhor me trouxe aqui, entendi isso. E quero que suas promessas se cumprem conforme a palavra de Jeremias. Pedi perdão pelos pecados dessa cidade. Homicídios, abortos, feitiçaria, oferendas, tráfico de drogas, consumo de drogas, prostituição, homossexualismo, pedofilia. O Senhor me levou a isso aqui, ó. Isto, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro da cidade. Deus está te buscando para tapar o muro dessa cidade. Deus está te buscando para você ficar na brecha perante mim por esta cidade, para que eu não a destruísse. Então há muitas cidades que Deus destrói, nações que são pegas por terremotos, por pestes, por pragas, por invasões de outro exército, e aniquilam uma cidade, aniquilam um país. Por quê? Porque muitas vezes tem muito pecado. Olha quantos pecados esse Brasil faz. E nós simplesmente aproveitamos o feriado e nos deliciamos com os feriados. Não que a gente não possa descansar no feriado, não é isso que eu estou dizendo. Mas quantos feriados que mostram o mundo espiritual e nós gozamos as delícias do feriado, de um carnaval, ou de Aparecida, ou de Santos, ou não sei o que mais. E nos esquecemos do mundo espiritual e não vamos lá e intercedemos, nos colocamos diante de uma nação, diante de Deus por essa terra. Então Deus me levou a pedir perdão por tudo isso. Pedir pelo perdão dos pecados daqueles que lideram essa cidade. Prefeito, vereadores, os que são cabeças dessa cidade, eu pedi perdão pelos pecados deles, porque os pecados deles nos atingem a cidade. E também pelos que já lideraram essa cidade. Eu não sei quantos prefeitos, quantas pessoas que foram os líderes dessa cidade, roubaram, fizeram corrupção, desviaram dinheiro de hospitais, de escolas, para se reelegerem, se elegerem, colocar dinheiro no bolso, e tudo isso aí afeta a vida espiritual nossa. Fiz confissão pelos pecados daqueles que habitaram essa terra antes dos colonizadores. Essa terra foi um dote, um acordo entre dois reis, Brasil e França, para seus filhos se casarem. Então vocês sabem que Joinville, o príncipe de Joinville, que era o dono dessa terra aqui, junto com a dona Francisca, eles nunca botaram os pés aqui. Mas é chamada cidade dos príncipes. Aqui vieram. Então, eles venderam esse dote, o príncipe de Joinville e a dona Francisca venderam esse dote, esse dote, para uma companhia colonizadora alemã. E os alemães vieram e fundaram essa cidade. Aqui nós estamos cheios de alemães aqui, nessa igreja. Glória a Deus por isso. Ela é chamada a cidade dos príncipes. Mas após fazer a confissão pelos pecados dessa cidade, pediu um veredito de Deus. Que essa cidade seja do Senhor Jesus, do príncipe da paz. Não a cidade dos príncipes. Mas que príncipes são esses? Se a nossa luta são contra os principados. Toda maldição, condenação, dívida desta cidade seja cravada na cruz pelo sangue de Jesus.
conforme Colossenses 2,14. Pedi que o Senhor enviasse os seus exércitos celestiais sobre essa cidade e destronasse todos os principados e fortalezas. É um mundo espiritual. Para que existem anjos? Você sabia que 1/3 dos anjos viraram demônios? 2/3 continuam anjos celestiais. Então, nós temos muito mais anjos celestiais do que demônios. Correto? Essa matemática está correta? Mas parece que são os demônios que estão fazendo a festa. Porque a gente não usa os anjos. Eles estão tudo lá preguiçosos lá. A igreja não me usa. Não fazem decreto à igreja, não liga nada na terra e no céu. Então os anjos ficam lá esperando, bocejando. E a palavra de Deus diz que eles são espíritos ministradores enviados para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. Nós tivemos algumas visões aqui nesses últimos cultos de anjos aqui na igreja. Então pedi que o Senhor enviasse os seus exércitos celestiais sobre esta cidade e que destronasse todos os principados e fortalezas. Como anjo da Ijade, anjo desta igreja, olha o que eu pedi. Pedi ao Senhor que a Ijade tenha primazia nessa esfera espiritual e haja uma grande colheita de almas com curas e milagres. O paralítico andando, o coxo saltitando, o cego vendo, o surdo ouvindo, o mudo falando, o morto sendo ressuscitado e os pobres recebendo o evangelho. Isso, bata palmas que é para o Senhor, para a glória de Deus. É isso, nós temos um mundo espiritual. Então esse é o veredito que pedi a Deus, que Joinville seja do Senhor Jesus. Hoje, naquele dia eu não escrevi, hoje acredito que essa cidade amanheceu diferente, com os seus principados derrotados e com os anjos do Senhor destronando todas as fortalezas. Essa cidade é tua, Senhor Jesus. Desça teu trono e abra as portas do céu e derrama o teu poder sobre esta cidade. É isso que Deus quer de nós. Que Ele venha derramar do seu poder sobre cada um de nós. Hebreus, capítulo 12, versículo 22, ele diz o seguinte, que mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Vocês chegaram, nós já chegamos, não é que chegaremos, nós já chegamos a Jerusalém celestial. Você já está sentado lá. Chegaram aos milhares de anjos, com alegre reunião e a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Então nós já chegamos diante de Deus. É assim que se faz batalha espiritual. Aos espíritos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue apergido que fala melhor que o sangue de Abel. Então, sangue fala. O sangue de Jesus está lá diante de Deus, o juiz, porque esse sangue fala. O sangue de Abel falava. O sangue dos mártires fala. O sangue de Abel clamava por justiça, por vingança, mas o sangue de Jesus, ele clama por salvação. Quando nós chegamos diante desse tribunal, diante de Deus, nós pedimos o sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Salmo 139, 16 diz assim, ó: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, um embrião, diz algumas bíblias, né? E no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Ei, vamos fechar aqui. Tem um livro lá. Você tem um livro, o teu nome. Você não tinha nem nascido ainda.
E Deus já escreveu todas as coisas que iriam acontecer na tua vida. Está lá, teu nome, o dia que você ia nascer, está lá o dia que você vai morrer, está lá quem você vai ser, o que você vai fazer, está tudo ali. Mas quais são os planos de Deus ali? Quais são os planos de Deus? Será que Deus tem planos ruins? Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança em um futuro. O livro que Deus tem para nós é isso: nos prosperar, de não causar dano, de nos dar esperança e um futuro. Jeremias fala que Deus já nos conhecia ali no ventre da nossa mãe. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele. Eu fui ver no grego o que é essa feitura, vocês não vão acreditar. Poema. Nós somos um poema de Deus. Poema. Deus, quando Ele escreveu sobre você, Ele fez um poema. Coisas lindas. Então nós somos feitura dEle. Um poema dEle. Criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus já de antemão preparou todas as obras que andássemos nela. Mas o que o diabo não quer, irmãos? Espera aí, pastor. Mas Deus, Ele projetou isso para a minha vida? Minha vida é uma desgraça. Minha vida é cheia de enfermidade. Eu sou humilhado, um monte de coisa aconteceu. Não era esse o destino que Deus tinha para você. O destino que Deus tinha para você era aquilo ali que eu falei antes, ó, boas obras. Destino para fazê-los prosperar, lhe dar esperança no futuro. Esse é o destino que Deus tinha. Mas o que Satanás fez? Satanás foi diante de Deus, pegou lá o seu nome é Tiago, João, não sei do que. E o diabo diz assim, ó: Senhor, Deus, esse Tiago aqui, ó, eu sei que o destino que tens para ele é maravilhoso, mas tem ilegalidade aqui na vida dele. E eu tenho direito, porque tem brechas. O destino que tu tens para ele não irá se cumprir. Eu vou operar, eu vou atuar na vida dessa pessoa. E Deus não pode fazer nada, porque Deus, Ele é justo. Apesar dele ser pai, mesmo um pai, ele vai fazer justiça com o seu filho. Então naquele momento Deus não vai agir como pai, mas vai agir como juiz. E Deus não pode ir contra a sua justiça. Satanás diz, ó, tem uma ilegalidade aqui, ó. O pai dele, o avô dele, suicidou-se. O pai dele suicidou-se. E ele também vai se suicidar. Por quê? Porque ninguém foi a Deus pedir perdão pelos pecados dos pais. Quem sabe se Tiago tem um monte de ilegalidade na vida dele, brechas. E aí o que Satanás faz? Desvia o Tiago do destino que Deus tinha para ele. Romanos 8:29, no versículo 30, diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, então Deus conhecia você de antemão. Para quê? Para as boas obras, para que andássemos nelas. Então Deus, de antemão, nos conheceu. Já sabia o nosso nome, já sabia tudo. Então Ele começou a projetar a nossa vida. E também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Para que Deus nos predestinou? Então Ele escreveu um livro.
E nesse livro tem o nosso destino. Irmãos, coloque uma coisa no seu coração. Existe essa teologia que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. Então tem pessoas que estão lá na igreja, se sentem assim, ó, eu sou predestinado à salvação e lá todo mundo predestinado à condenação. E eu não vou nem precisar ir lá evangelizar, porque Deus predestinou eles para a condenação, para o inferno. Eu não, Deus me predestinou para a salvação. Eu estou salvo aqui na igreja. Seja o que eu fizer, eu tenho a salvação. Irmãos, isso aí é diabólico. Isso é diabólico. Me perdoe as igrejas que acreditam nisso. Não quero ofender nenhuma igreja. Não é isso, não é essa a minha intenção. Não é falar mal de nenhuma igreja. Mas estou falando da teologia. Deus, irmãos, jamais predestinaria uma pessoa para nascer, para ir para o inferno. Ele não predestinou um para ir para o céu, outro para ir para o inferno. Deus predestinou todos para ir para o céu. Todos para serem conforme a imagem de seu Filho. Todos. Mas o que acontece? O diabo vai lá e acusa. E tira a pessoa do destino que Deus tinha para ela. Então, o que Deus predestinou para cada um de nós são coisas boas, coisas maravilhosas, mas o diabo tira o nosso destino. Irmão, você tem que ir para Deus e dizer, Senhor, qual é o meu destino? O que tu queres de mim? Será que Satanás me desviou do meu destino? Me traga de volta então. Cumpra o destino que tu tens para mim. Vá diante de Deus e faça confissão dos seus pecados, confissão dos pecados dos seus pais, dos avós, vê se tem ilegalidade, que a palavra de Deus diz que eu farei misericórdia. De quem? Daqueles que me amam, mas daqueles que fazem o mal, eu visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, é o mandamento que Deus deu. O mandamento é o maior, é a carta maior. Nada é maior que os mandamentos de Deus. Ele visita a iniquidade. Quando Abraão foi trazer o dízimo para Melquisedeque, a palavra de Deus diz assim, ó, quando ele trouxe o dízimo, dentro dele já estava Levi. Levi era a quarta geração. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Quer dizer, dentro de você, do teu DNA, já está ali teu filho, teu neto, teu bisneto, tataraneto, e eles serão influenciados pelos teus pecados. O que tu fizer vai dar legalidade para o diabo na vida do teu filho, na vida do teu neto, do teu bisneto. Você está lá na sepultura e os teus pecados estão fazendo efeito na vida dessas pessoas. Então Deus nos conheceu, Deus nos predestinou, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, Ele também chamou. Então nós temos um chamado, e Deus mostra para você qual é o teu chamado. Ele dá relances, flashes, qual é o teu chamado. Deus coloca no teu coração para que você foi chamado. Então Ele te chama, e aos que chamou, esse também o justificou. Com o que significa ser justificado? Justificado significa que o sangue de Jesus me purificou. Eu sou justo diante de Deus. Porque há momentos que o nosso chamado vai ter problemas. E para o meu chamado continuar, eu tenho que ser justificado pelo sangue de Jesus. Eu tenho que entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, purifica-me, lava-me. Eu quero ser justo diante de Ti. E aos que chamou, a esse justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Sabe quando é que você é glorificado, irmãos? Quando você cumpre o destino que Deus deu para você. Aí Ele é glorificado. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, diz assim, Daniel teve uma visão, continuei olhando e até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, que é Deus, se assentou, sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como as lampuras, o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram de fogo ardente. Então Daniel teve uma visão. Esse capítulo trata sobre nações, destino de nações. E Deus estava dando para Daniel o destino de várias nações. De repente ele viu esse trono.
E nesse trono, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Então, diante de Deus, do trono, saía um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Os livros das nações, de homens. Então você pode entrar diante de Deus. Aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todos temos acesso a Deus, pelo sangue de Cristo. E a palavra de Deus diz que nesse trono tem um acusador. Então eu peço para você ver as últimas 2 mensagens, você vai entender melhor esta mensagem dessa parte. Então diante do trono de Deus tem um acusador, mas tem Jesus que é o advogado. E tem o sangue de Cristo à nossa disposição. Eu entro na presença de Deus, peço para o Espírito de Deus me sondar, e peço perdão dos meus pecados, para que o Senhor me purifique, para que o destino que Deus tinha para mim, ele se cumpra. Mas nós estamos falando sobre intercessão. Então nós entramos nesse tribunal de Deus com um coração confiante, humilde e quebrantado. Deus garante o nosso acesso pelo sangue de Cristo e por sua justiça a esse lugar. Então nós temos acesso. Senhor, apresento-me diante de Ti como um sacrifício vivo e humildemente me submeto a Ti se algo em minha vida tem que ser mudado ou perdoado. Sei que Tu és juiz e peço que o tribunal celestial seja instalado e que o livro de destino dessa pessoa seja aberto. Eu vou agora fazer intercessão. Uma intercessão por uma pessoa, por uma nação, por uma cidade. Eu digo, Senhor, abra o livro do destino dessa nação, dessa cidade, dessa família, dessa pessoa. Aí eu me coloco na brecha por essa pessoa. Senhor, eu me coloco na brecha por essa pessoa. E eu falo como se fosse a pessoa, ou a família, ou a nação, e cito os seus pecados e as transgressões como se fossem minhas transgressões. Temos pecado, tenho pecado contra Ti. Eu vou diante de Deus e digo, Senhor, temos feito leis que são contra Ti. Ou se eu sei quem é a pessoa, se é o meu filho, minha filha, meu primo, meu amigo, eu sei quais são os pecados dele. Eu falo como se fosse a pessoa. E isso é intercessor. O intercessor se coloca no lugar da pessoa. Ele entra na brecha por quê? Porque a pessoa não tem condições emocionais e nem espirituais para estar diante de Deus. Eu vou lá e me coloco na brecha, conforme Deus pediu. Depois de interceder em favor dessa pessoa, família, nação, eu começo a batalha espiritual. E daí eu começo a repreender todos os ataques do inferno, todas as ações demoníacas. Eu peço que o Senhor envie os anjos celestiais para tomar parte dessa batalha, e o Senhor vai me dando discernimento. Então eu começo a repreender todo, aí é batalha espiritual, você está entendendo? Você já se purificou, você não tem brechas, mas você se coloca na brecha daquela pessoa, daquela família, daquela nação. Então agora você tem autoridade, você tem esse acesso, você começa a repreender agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal contra essa pessoa, todo o mal contra essa família. Então eu começo agora a fazer batalha espiritual. Depois de eu fazer batalha espiritual, mandar anjos, declarar, o que eu faço? Agora eu começo a profetizar na vida dessa pessoa. Você está vendo pelo seu marido, aí você começa a profetizar, Senhor, o meu marido é uma bênção. Ele é um homem de Deus. Eu profetizo prosperidade sobre a vida dele. Eu profetizo que ele irá te servir. Eu profetizo que ele amará os seus filhos.
Então eu começo a profetizar sobre a vida dessa pessoa. Isso é batalha espiritual. Nós está ensinando a igreja. Talvez você tenha feito, fazendo de maneira certa, de maneira correta. Mas o problema é que nós vamos atacando o diabo e nós estamos com uma série de brechas e aquilo retorna contra nós como uma retaliação. Somos retaliados pelo diabo. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Quero convidar o grupo de louvor. Igreja, nós vamos orar de maneira diferente hoje. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui para frente. Mas, de onde você está? Nós vamos fazer intercessão. Vamos interceder. Então você está aprendendo como é que você vai interceder pelo seu pai, como é que você vai interceder pela sua mãe, como é que você vai interceder pelo seu filho, pelo seu amigo, pela sua cidade, pela nossa nação. Olha quantas maldições tem esse país. E o Senhor só quer que a igreja se coloque diante dele na brecha para ele não mandar mais maldições sobre essa nação. Porque ele manda uma maldição aí de pestes. Então, quantas pestes tem nesse Brasil que não tem em nenhum lugar do mundo? Quantas coisas tem sobre a tua família? Você olha a vida do teu tio, da tua tia, do teu pai, da tua mãe. Tu vai olhando assim um monte de tragédias. Por quê? Porque não tem um que se coloca diante de Deus na brecha por essa família. Nós queremos uma cidade pacífica, uma cidade próspera. Mas nós como igreja temos que ir diante de Deus. Senhor, perdoa os pecados dessa cidade. Você olha na cidade, você vê prostituição. Aqui em Joinville a gente não vê crianças, pelo menos a gente não vê na rua crianças, como se vê lá no Nordeste, se prostituindo, crianças no sinaleiro, pedindo coisas. Mas isso aí é fruto de quê? Fruto de uma igreja que não se coloca diante de Deus. E não faz a confissão pelos pecados da cidade, do estado. E tem momento que Deus... Quantas cidades já sumiram do mapa? Quantas nações que existiam já não existem mais? Por quê? Porque teve um decreto lá de Deus destruindo aquela nação. Famílias que são dizimadas inteiras, porque teve lá um decreto. Mas ninguém se colocou diante de Deus. É assim que funciona o mundo espiritual, irmãos. Aí você manda o currículo por emprego. E o que você faz? Fica assistindo televisão, sentado lá na poltrona comendo pipoca. E tu acha que o emprego vai se abrir dessa maneira? Eu já mandei currículo. Não é assim que funciona. Levanta-te, vai orar, vai interceder. Que abram-se portas. Talvez tenha coisas no mundo espiritual que estão presas e Deus vai te revelar, você tem que destravar. Às vezes você está passando de emprego toda hora, um monte de coisa, e tem coisas travadas no mundo espiritual, você tem que destravar. Talvez um monte de sonhos que você tem tido, você começa e termina, tudo se aborta. Por quê? Porque tem às vezes um monte de aborto ali na família, aí tudo se aborta na tua vida. Talvez tua mãe abortou, tua bisavó abortava, tua bisavó era aborteira, abortava um monte de coisa, dava chá para isso, chá para aquilo, para abortar as gurias. Estão cheio de pecado dentro da tua família. Você acha que isso não vai interceder na tua vida? Vai! É assim que funciona o mundo espiritual, irmãos. Não basta só orarmos. Senhor, abençoa minha casa. E vai dormir. Não é assim. A igreja, nós já estamos nos lugares celestiais. Nós não sabemos onde é que nós estamos.
Você não sabe onde é que está como homem de Deus e mulher de Deus. Mas daí, sexta-noite, eu já conheço amigos que foram bruxos, foram feiticeiros, irmãos. Pessoas que doavam fortunas para o satanismo, para bruxos. Eles davam o seu dinheiro para bruxos e feiticeiros, davam quantias enormes. Aí nós somos da igreja, quando é para Deus, a gente fecha, a gente retém. Bruxos, satanistas, macumbeiros, enquanto que nós estamos dormindo, eles estão fazendo feitiço. Eles estão indo no cemitério, estão indo nas encruzilhadas, fazendo oferendas, para nos destruir, para matar o teu casamento, matar o teu filho, matar a tua empresa. Eles se levantam, eles não dormem. Mas nós não queremos, nós só queremos dormir, queremos aquela cama confortável, aquele travesseiro confortável, aquele travesseiro da NASA, aquele cobertor edredom último tipo, que não sua, aquele colchão que sai laser, é magnético. Você, não estou dizendo contra quem tem esses colchões, pode ter, irmãos. Colchões hoje falam, tem um monte de coisa. É tudo para a gente dormir e não sair da cama para orar, para interceder. Eu vou dizer uma coisa para ti, irmãos. Todas as vezes que eu levantei de madrugada para orar, eu voltei a deitar, era como se tivesse dormido a noite inteira. E às vezes eu não levanto, eu me enrolo para cá, me enrolo para lá, para cá, levanto com olheira, moído. Mas eu sei que isso não é só comigo, é com você também. Eu escutei um aleluia lá de cá. Amém, igreja? Você entendeu? Escuta esta mensagem de novo. Você que só escutou esta mensagem, escuta as últimas duas. Vai ver tudo que eu preguei, busca o discernimento do Senhor. Pastor Facchini aqui, mas se tem uma coisa, é não ir pregar heresia aqui em cima aqui. Eu não estou pregando nenhuma heresia. Se tem uma coisa que eu temo é isso. Eu já falei para a igreja, o dia que eu pregar alguma coisa que não está na Bíblia, vão embora. Não fiquem. Não fiquem.